Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso bate-papo de hoje é sobre misturas gasosas. Bom, quando nós falamos de gases que não reagem entre si, certo? Nós estamos falando de um sistema que apresenta um comportamento como se fosse o de um único gás, certo? As misturas gasosas, elas se constituem como sendo uma mistura homogênea. Isso é muito importante, certo? Bom, outro aspecto que a gente deve levar em consideração é que nós podemos calcular qual é a variável de estado para uma mistura gasosa, levando em consideração a quantidade de matéria presente dentro desse sistema, ou seja, o número de mols, ou então considerando apenas as variáveis de estado. Para um sistema no qual nós levamos em consideração a quantidade de matéria, o que nós devemos pensar? Na equação geral dos gases. PV, que é igual a nRT. Mas como nós estamos falando de um sistema que é constituído por dois ou mais gases que não reagem entre si, é importante frisar que nós vamos considerar uma somatória da quantidade de matéria presente dentro desse sistema. Portanto, nós temos o número de mols do gás 1 mais o número de mols do gás 2 e assim sucessivamente. Vamos fazer a aplicação deste caso. Vamos supor que nós temos um sistema que apresenta 2,8 gramas de gás nitrogênio, 1,6 gramas de gás oxigênio, certo? Nós vamos pegar essas duas massas gasosas e vamos inserir em um terceiro sistema, em um terceiro recipiente. Esse recipiente apresenta um volume de 5 litros. Esses gases vão ser submetidos a uma temperatura de 27 graus Celsius, já fazendo a conversão aqui, ou seja, 300 Kelvin, e eu quero saber qual será a pressão do sistema. Portanto, o meu sistema apresenta gás nitrogênio e gás oxigênio. Para isso, eu vou levar em consideração a equação de Clapeyron, já que nós estamos considerando massas gasosas. Bom, o que eu posso fazer para facilitar este cálculo? Bom, primeira coisa, número de mols nada mais é do que massa sobre a massa molar. Número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Vou calcular a quantidade em mols de cada um dos gases que estão contidos dentro desse sistema 3, certo? Vamos chamar isso aqui de sistema 3. Portanto, o número de mols de gás nitrogênio vai ser de 2,8. Eu sei que o nitrogênio vale 14, então a massa molar dele é de 28 gramas por mol. Então, 2,8 dividido por 28, a quantidade em mols que nós temos de N2 no meu sistema é de 0,1. Oxigênio, eu sei que vale 16. 16 vezes 2, 32 gramas por mol. Essa é a massa molar. Logo, nós sabemos que o número de mols vai ser 1,6 dividido por 32. Portanto, o número de mols vai ser de 0,05 mols de gás oxigênio. Agora, o que eu vou fazer? Aplicar na equação de Clapeyron. PV, que é igual a somatória de N vezes R vezes T. Portanto, pressão é o que eu quero descobrir, volume é de 5 litros, quantidade total de mols presente dentro desse sistema, 0,1 mais 0,05, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Portanto, nós teremos que a minha pressão ela vai ser equivalente a 0,1 mais 0,05, 0,15, certo? Vezes 0,082 vezes 300, isso vai ser equivalente a 3,69. 3,69 dividido por 5, nós temos uma pressão de 0,74 atm para este sistema contendo uma mistura gasosa. Portanto, o que é importante frisar? Que quando nós considerarmos a massa, a quantidade de moléculas presentes dentro de um sistema, nós aplicamos a equação de Clapeyron, certo? Então, PV é igual a somatória de N vezes R vezes T.
Vamos analisar mais um caso agora, porém levando em consideração que a variação, certo, de pressão, temperatura ou volume. E nós não vamos levar em consideração a quantidade de moléculas dentro desse sistema. Então, quando você estiver trabalhando com um exercício que considera apenas as variáveis de estado, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a equação geral dos gases, certo? Então vamos ver um caso com aplicação geral dos gases, não levando em consideração a quantidade de moléculas presentes dentro desse sistema, ok? Nesse caso, nós temos um sistema interligado contendo dois gases diferentes. Monóxido de carbono, submetido a uma pressão de 6 atm e um volume de 3 litros. Gás hidrogênio, submetido a uma pressão de 2 atm e um volume de 4 litros. Eu estou afirmando para vocês que neste caso a temperatura é constante. E o que eu quero saber? Eu quero saber qual será a pressão final do sistema quando nós promovermos a junção dos dois gases. Porque esses dois gases inicialmente estão separados por uma barreira, certo? Então é como se a gente tivesse uma torneirinha aqui que impedisse com que esses dois gases inicialmente entrassem em contato. Bom, se eu abrir essa torneirinha, como os gases, nós sabemos, apresentam uma alta energia cinética, qual que vai ser a tendência? Eles vão circular dentro de todo esse espaço. Então aqui vai passar TH2, aqui vai passar TCO, certo? E o que eu quero saber? Qual é a pressão final? Neste caso não importa o que? A quantidade de moléculas ou a quantidade em massa que nós temos no sistema. O que importa é apenas as variáveis de estado, certo? Para isso, o que nós vamos fazer? Bom, nós sabemos que a equação geral dos gases é pressão vezes volume sobre temperatura, que é igual a pressão vezes volume sobre temperatura. Mas como nós estamos considerando uma mistura gasosa, nós devemos levar em consideração que P1 vezes V1, que é igual a T1, mais P2 vezes V2 sobre T2, que é igual a pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final. Como eu disse que a temperatura neste sistema é constante, o que nós podemos fazer? Anular a temperatura. Vão aparecer exercícios em que a pressão será constante, ou então que o volume será constante. E você pode fazer esse corte, fechado? Bom, eu chamo a atenção para esse aspecto do volume final. O que é o volume final? O volume final é o V1 mais V2. No nosso caso, 3 mais 4. Então o volume final desse sistema, 3 mais 4, vai ser equivalente a 7 litros. Logo, substituindo as informações, nós temos pressão de 6 para o sistema 1, vezes o volume de 3, mais a pressão de 2, vezes o volume de 4 litros, que é igual à pressão final, vezes o volume final que a gente calculou, que é 7. Portanto, nós temos 18 mais 8, que é igual à pressão final, vezes 7. Logo, nós teremos o quê? 18 mais 8, 26. Dividido por 7 será equivalente à minha pressão final. Bom, a pressão final desse sistema vai ser equivalente a 3,7 atm. Portanto, nesse caso, nós temos que quando os gases se misturam, ampliando o volume do sistema, a pressão passa a ser de 3,7 atm. Fechado? Bom, espero ter contribuído com você para o aprendizado de misturas gasosas. Até a próxima!